Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a mulher dele, e sobre toda a terra. É isso? Está escrito aí? Eu vou repetir só esse pedacinho aqui. Domine ele sobre quem? Os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Interessante esse texto, não tem nada a ver com o assunto que eu vou falar aqui. É que a ordem de Deus aqui para o homem era dominar sobre toda a terra, o ambiente terreno, réptil, vaca, boi. Ele não tinha ordem ainda de dominar a mulher dele. Amém. A mulher dele ainda não estava na categoria de réptil. Isso aqui é só um aperitivo também, não faz parte da lição. Mas vamos pensar um pouquinho. No ambiente original, pré-queda, o homem não era o cabeça da mulher. Essa é uma coisa pós-queda, pós-pecado. Tudo bem, vamos voltar aqui. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criou um planeta. E neste planeta ele criou um subambiente chamado Jardim do Éden. Pastor, olha o foco. Nesse ambiente, nesse subambiente, Deus falou o seguinte para ele: está vendo esse planeta que eu estou criando? Vocês vão ter autoridade, repita essa palavra, autoridade sobre toda essa ambiência terrena. Amém. Não sou eu, Deus, que vou ter autoridade sobre o planeta Terra, mas vocês vão ter. Já já vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quando Deus criou a Terra, Ele não criou a Terra para anjos. Ele não criou a Terra para os seres celestiais. Ele criou para nós, a moçada que está aqui, eu e você. Eu estou olhando para a sua cara hoje, estou vendo pessoas a quem Deus falou: este ambiente é vosso. Aleluia. Amém. Isso significa o seguinte, presta atenção. O tema da mensagem dessa noite é domínio e autoridade. Vocês precisam aprender o que significa autoridade do ponto de vista bíblico para que a sua vida funcione espiritualmente. Se você não entender o que é autoridade, provavelmente você vai estar tentando lidar com coisas que não são da sua alçada e vão estar deixando de lidar com coisas que são da sua alçada. E por isso que as coisas não funcionam. Ok? Porque Deus deu esse ambiente para nós. Note aqui. E sobre toda a terra governa o homem. O homem teria que ter governo sobre ele. A palavra de Deus diz no Salmo 115, versículo 16, o seguinte: os céus são os céus de quem? Do Senhor. Do Senhor. Mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Note, existe uma esfera chamada céu, que é de Deus. Ali ninguém mexe, ninguém manda, ninguém entra, ninguém mete o bico. Sabe por quê? Porque esse ambiente é dele, é de Deus. Lá o homem não tem direito de chegar assim para Deus e falar: Senhor, aquela porta de pérola ali está meio fora do lugar. Vocês estão entendendo? Ninguém pode chegar no céu e falar: Senhor, o homem não tem direito a isso. Porém, vocês se lembram que Deus chegou para o homem e falou o seguinte: eu quero que você nomeie os animais. Às vezes a gente lê o livro de Gênesis e acha o livro de Gênesis um livro bobinho. Porque a gente pensa assim: mas que besteira é essa que Deus falou para Adão? Olha para um elefante, que nome você dá para ele? Esse nome elefante, não sei nem se foi o nome original que ele falou lá. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa nomeação de bicho não é uma simples tarefa que Deus estava dando para Adão. Deus estava treinando Adão sobre a criação. Sabe por quê? Porque tudo que o homem falasse, aquele animal teria a característica correspondente. O poder da palavra do homem seria atribuído àquilo que o homem estava governando. Os irmãos estão entendendo isso? Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, diz a palavra de Deus. Não é isso que está escrito lá?
Assim Deus nos fez parecidos com Ele. Quando Deus fala, acontecem as coisas. Amém. Quando Deus nomeia algo, aquele nome tem poder. Por exemplo, quando Deus chegou para Abraão e falou assim: não te chamarás mais Abrão, mas te chamarás Abraão. Ele estava mudando o nome de Abraão porque ele estava mudando toda a estrutura do destino de Abraão. Os irmãos estão entendendo? Note que o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: nós não temos mágica na palavra, não é isso que eu estou ensinando. Ninguém vai sair daqui e falar assim: vamos ordenar que essa vaca voe. Não é isso que eu estou ensinando aqui. O que eu estou ensinando é que nós precisamos entender que Deus outorga a nós uma coisa chamada autoridade, para que a gente seja comandante na terra das coisas celestiais, das coisas que Ele quer que nós façamos em nome dEle. Claro ou não? Isso é muito importante você saber, ok? No Salmo 8, versículos de 4 a 6, diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? Isso aqui é o salmista perguntando para Deus. O que é o homem mortal, Senhor? Para que tu te lembres desse vermezinho? Porque nós, perto de Deus, em termos de estatura e tamanho, nós somos minúsculos. O universo é macro. E nós somos muito pequenos em termos de tamanho. Mas olha que interessante isso, irmãos, esse texto bíblico. Deus olha para essas criaturinhas que somos nós e atribuiu a nós um valor maravilhosíssimo, diz o salmista. Ele diz assim: quem é o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Que coisa maravilhosa. Você não sabe o valor que você tem para Deus. Amém? Aí ele termina dizendo o seguinte: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de que mãos? As obras das mãos de Deus. Tudo puseste debaixo dos seus. Tudo o quê? Eu acabei de ler anteriormente. Tudo que está na terra. Entenderam? Qual foi o problema que aconteceu então com a humanidade? Você sabe. Qual é o problema? Deus tinha dado toda a honra e glória e poder a Adão. Adão pecou contra Deus e passou essa autoridade para um ser maligno que não era legal sobre o planeta, mas passou a ser legal por usurpação, por roubo. Entenderam? Quando Adão pecou, a autoridade sobre o planeta, de certa forma, ficou nas mãos de Satanás, espiritualmente falando. Porém, note agora, nesse momento eu quero muita atenção, eu preciso entender isso. Satanás ganhou autoridade espiritual sobre o planeta, mas ele não tinha autoridade física sobre o planeta, porque a autoridade física para o planeta foi dada a homens com corpos físicos. Satanás não é um ser humano. Ele ganhou uma autoridade espiritual, mas para ele agir na terra, ele precisa de homens, de pessoas. Porque se ele se utiliza de pessoas, ele utilizaria o poder espiritual que ele tem de maneira eficaz, porque o homem sim tem acesso à terra. O homem tem acesso ao planeta Terra. Então o que ele faz? Para ele trazer uma doença naquele tempo, ele se utilizaria de pessoas. Para ele trazer maldição, ele se utiliza de pessoas. Satanás não pode ficar assim: eu amaldiçoo você. Isso não funciona no reino espiritual. Ele usa a boca de pessoas para amaldiçoar outras pessoas. Vocês estão entendendo? É essa maneira como Satanás rouba a autoridade do homem. Olha o poder da palavra. Satanás sabe desse princípio. O que ele faz? Ele se utiliza de mentes humanas para tentar roubar a autoridade que o homem tem sobre o planeta e trazer toda essa desgraça que vocês estão vendo por aí. Mas Deus desenvolveu um plano contra isso. Deus precisou enviar o Filho dele na forma humana, para que Jesus, como homem, retomasse a autoridade de Satanás que foi roubada por Satanás. Porque se Jesus não tivesse se incorporado como homem, ele não poderia ter as características para ele cumprir os requisitos de Deus para reconquistar isso de volta, porque somente um homem poderia ganhar a autoridade do homem. Está complicado isso? Pastor, e como que o diabo
causa do erro do homem. O erro do homem foi o seguinte: cair na mentira do inimigo. Quando Satanás falou assim, não é assim que Deus disse, ele estava mentindo para o homem, e o homem entrou na dele. Quando o homem pecou, ele teve a autoridade de entrar no homem, nas ações do homem. O pecado entrou no homem, e o pecado está associado a Satanás. É como se ele tivesse mandado um míssil para dentro do homem, uma cápsula dele para a natureza humana. E aí ele ganha autoridade, não dele, mas ele ganha autoridade sobre o pecado do homem. Toda vez que o pecado entra em ação, Satanás está em ação. Entenderam isso? Satanás só consegue a autoridade através do pecado do homem. Deus precisou mandar Jesus, para Jesus fazer duas coisas. Primeiro, remover o pecado do homem, para que Satanás não tenha mais autoridade sobre ele. Número 1. 2. Porque Jesus é homem físico, e como homem, ele ganharia novamente a autoridade que o primeiro homem perdeu. Amém ou não? Isso é tão importante que eu precisava gastar muito tempo explicando para vocês o que isso tem a ver com a nossa vida diária. Amém? Quando Satanás chega para Jesus lá num dos montes de Israel, ele diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Mostrou de maneira espiritual, né? É bom explicar isso aqui, porque dos montes de Israel não dá para ver todos os reinos da terra. Não tem monte alto dessa maneira em Israel. É uma visão espiritual, ok? E ele disse o seguinte: dar-te-ei a ti todo este poder e esta glória do mundo, porque a mim me foi entregue. Aí é a pergunta da queda. Quem foi que entregou isso para Satanás? Satanás está mentindo aqui? Pelo menos aqui ele não está mentindo. Satanás não está mentindo aqui por quê? Porque Adão passou a legalidade para o diabo aqui. Me foi entregue. Agora, eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, falando com Jesus, tudo será teu. É uma barganha que o diabo está tentando fazer com Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês sabem. Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, somente a Ele servirá. Enfim, Jesus não entrou no nome do diabo, que venceu esta tentação. Mas não foi somente essa tentação que Jesus venceu. Jesus venceu todas as tentações e cumpriu a lei totalmente e morreu na cruz do Calvário. Amém? Note, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o diabo pensou assim: eu acabei com o plano desse sujeito. O que ele não sabia é que a morte de Jesus seria exatamente a derrota total dele. A morte de Jesus foi, na verdade, a retomada de todo o poder e autoridade de Satanás para as mãos de Jesus. Portanto, você tem que pensar o seguinte: o momento em que Jesus está com seus discípulos e diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo. Esse momento aqui é quase antes dele ir para a cruz. Chegou o momento desse mundo ser julgado. Não um mundo pessoas, mas um mundo satânico. Ok? E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe? O diabo. Será expulso da onde? Do planeta Terra? É só você interpretar corretamente a Bíblia. Ele não foi expulso do planeta Terra. De onde foi que ele foi expulso? Da autoridade que ele tinha roubado. Será expulso do meio de campo. Jesus pega o apito dele, sai. Ele foi expulso da autoridade. Ok? Aí Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Ok? Mas se eu for para onde? Para o céu. Para o céu, exatamente. Se eu for, eu enviá-lo-ei, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê em mim. O Espírito Santo precisa convencer o mundo. Ok? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus não tinha nem ido para a cruz, e ele está falando o seguinte: acabou a graça do diabo. Já estava anunciando isso.
Ele não tinha ido para a cruz, mas ele tinha tanta certeza da obra que ele realizaria, que ele está dizendo assim, o príncipe deste mundo já era. Vamos pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15, diz assim, havendo Jesus riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças de Deus, a qual de alguma maneira nos era contrária, está falando da lei, porque a cédula é a lei de Deus contra nós. A lei, na verdade, nunca foi favorável ao homem, sempre foi contrária a nós. Ok? Ninguém vive com Deus tentando guardar a lei de Moisés, porque isso é contrário. Você vai se dar mal. Está dizendo aqui nesse texto. Então o que Deus fez? Ele tirou do meio de nós, cravando a lei na cruz, em Jesus. Jesus cravou a lei na cruz e removeu a lei de cima de nós. Graças a Deus. Agora ele termina com isso aqui, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo lá na cruz. Imagina isso. Sabe quem são os principados e potestades? São os demônios e Satanás. É o reino diabólico, o reino de Satanás. O que Jesus está falando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: lá na cruz, Jesus despojou, tirou o poder de Satanás quando ele estava morrendo. Quando ele disse assim, Senhor, tudo está consumado. Estava dizendo o seguinte também: acabou-se a brincadeira. Muito importante você saber disso. Por que eu acho muito importante você saber disso? Porque crente atribui muito valor ao diabo, número 1. Como assim, pastor? Irmãos, parece que os crentes hoje creem mais no diabo do que em Cristo. Posso falar a verdade? É verdade. Ah, e a macumba vai me pegar. Pelo amor de Deus, você é crente em Jesus Cristo? Ah, porque a minha vizinha, ela mexe com... Olha, você tem autoridade sobre todo demônio do inferno. E ele não pode fazer nada contra você. Você tem que conhecer isso. Diga amém. Quando o diabo vier te mentindo, falar, eu vou acabar com você, você vai acabar, você que está acabado. Em nome de Jesus, é porque é a palavra de Deus. Porque ele não tem autoridade. Satanás só tem autoridade sobre os filhos das trevas, que ainda não conhecem a aliança com o sangue de Jesus. Sobre essas pessoas o diabo tem autoridade ainda. Não porque ele é legal, mas porque ele continua enganando. E no engano dele, ele trabalha de maneira ilegal contra essas pessoas. Mas ele já não é mais legal. Antes de Jesus ele era legal, ele tinha roubado. Agora ele é ilegal. Portanto, toda a obra que ele faz nas pessoas, ele está fazendo de maneira contrária ao status que ele tem. Ele não é mais legal, Satanás. Amém? Jesus, o apóstolo Paulo diz aqui, e achado Jesus na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e que estão na terra, e que estão... Você sabia que os demônios tremem ao nome de Jesus Cristo? Quando Jesus passava assim na Galileia, os demônios que estavam incorporados nas pessoas caíam de joelhos na presença dele. Falavam, o que vieste fazer, filho de Deus? Vieste nos perturbar antes do tempo? Não é isso que eles diziam para Jesus? Por que eles diziam isso? Porque eles sabem com quem eles estão lidando. Exatamente. Porque eles sabiam, eles diziam assim, bem sabemos quem tu és. Eles diziam essa frase para Jesus. Agora, por que um pastor tem que ensinar isso para a sua igreja? Porque se você não conhecer a autoridade que você tem em Jesus, você vai ser um perdedor. Você vai ter todo o poder de Jesus ao seu dispor, mas você não vai utilizá-lo. Se você não utilizar a autoridade que Deus te dá, é a mesma coisa de não ter autoridade. Esse é o problema. Se você não entender que Deus te dá domínio sobre a tua ambiência, sobre o teu lar, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos. Eu quero falar um pouquinho sobre filhos. Né? Por causa que foi me sugerido hoje. Fala um pouquinho sobre família e filhos. Eu falei, mas eu já tenho preparado aqui, o assunto não vai dar tempo de eu falar de família e filho.
Mas isso tem a ver com filhos, com família. Porque se você é o cabeça do lar, se você é a mãe do lar, o pai, você chega um momento que você não consegue lidar com o seu filho somente na conversa. Porque tudo que você tem que ensinar para o seu filho tem que ser na fase da infância. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve seguir, que é o caminho de Deus. E até quando ela for velha, ela não se desvia, porque aquilo agarrou raízes. Então, meus irmãos amados, preste atenção nisso. Você que tem filho, não fique só, sabe, deixando o tempo passar e o seu filho não aprender nada de Deus. Porque vai chegar um momento em que você vai querer falar de coisas de Deus com ele, já passou da idade. Aí você vai precisar de muita graça de Deus para o Espírito Santo convencer, trabalhar e tudo. Mas a palavra de Deus diz que não, o princípio do lar cristão é você ensinar o teu filho desde o tamanho do pequenininho, vai cantando lá, canta um hinozinho para ele, né? Isso é importante. Eu me lembro de hinos que minha mãe cantava para mim quando eu tinha 3, 4 anos de idade, e aquilo ficou no meu coração. Isso é poderoso, irmão. Aí o que a gente faz? A gente contraria todas as ordens de Deus. A gente vai deixando o tempo passar. Sabe, como se a gente quisesse que o mundo criasse eles. Né? Não faça isso. Né? Eles têm que conhecer. Se um dia eles quiserem falar assim, eu não quero nada disso, aí não é mais tarefa sua. Mas existe aquela família em que você veio para Jesus já adulto, e que seu filho já está grande, e que você fala, meu Deus, agora eu não consigo mais voltar no tempo. Como é que eu faço agora? A única maneira, irmãos, de você trabalhar com seus filhos na fase adulta, quando você não ensinou nada para ele, é através do exemplo. Você tem que ser exemplar para o seu filho. Amém? Estou dentro do assunto ainda não? A autoridade moral é maior do que a autoridade formal. O que é autoridade formal? Quem sabe? Já ensinei para a Cris e para o Eber. A autoridade formal é a autoridade pela imposição. A autoridade moral é a autoridade pelo exemplo. Okay? Um patrão, ele tem autoridade formal, porque é pela imposição. Ele tem grana e você é empregado dele. Aí de você, se você não fizer o que ele quer, ele te chuta para fora, porque isso é autoridade formal. Ele não quer saber se ele é um bom exemplo para você, ele quer saber que ele tem mais poder que você. Entendeu isso? A autoridade moral é a autoridade mais difícil, mas é a mais poderosa do planeta, que é a autoridade pelo exemplo. Amém? Não adianta um pai dizer assim, faça isso para o seu filho, quando ele faz tudo ao contrário. Adianta? Meu filho, eu quero que você não fume. Ok? Não adianta. Por quê? Porque a autoridade moral para os filhos é maior do que a autoridade formal. Certo? Isso aqui é um parênteses que eu fiz para a gente pensar um pouquinho nessa questão da autoridade. Nós nunca teremos autoridade moral dentro do nosso lar, com os nossos filhos, se eles virem a gente fazer coisas que a gente não quer que eles façam, mas a gente está fazendo. Foi claro? Ou o contrário, se eles não verem a gente fazer coisas que a gente deveria fazer, mas está fazendo. É o inverso. Tá bem? A partir de hoje, trabalhe sua família, trabalhe seus filhos com autoridade moral. Aprenda o valor de ouvir. Quando você ouve a sua família, os seus filhos, eles aprendem a confiar em você. Você tem mais chance de se achegar ao coração dele. É um princípio poderoso, né? De ouvir. O que você tem para me dizer? Amém? Próximo passo. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Isso aqui é depois da ressurreição. Jesus ressuscitou e falou assim, agora, sabe aquela autoridade que Satanás tinha roubado? Toda essa autoridade foi me dada como homem. Eu sou o homem Jesus. E eu tomei da mão de Satanás.
E agora, este homem Jesus é o cabeça da raça. Ele outorga essa autoridade a todos nós pela graça de Deus. Ele está passando a autoridade dele para mim e para você na terra de novo. Amém? Amém. Para que eu e você possamos exercitar a autoridade, não nossa, mas a autoridade que vem dele, como homem Jesus. Por que homem? Porque como Deus, ele sempre teve autoridade. Claro. Deus sempre foi soberano sobre todas as coisas. Jesus existia antes do planeta Terra. Isso aqui é fundamental você entender, irmão. Jesus sempre foi soberano, sempre foi Deus. Ele não passou a existir há 2000 anos atrás. Ele já era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus. Então, pastor, eu não estou entendendo. Como que ele já tinha toda a soberania e só agora foi dada a ele a autoridade no céu e na terra? Quem sabe explicar? Porque ele se tornou humano, homem. Exatamente. Jesus está falando do lado humano dele. Jesus é chamado segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro falhou. Claro? O primeiro falhou, o segundo acertou. E como Adão, o segundo Adão, ele recebeu toda a autoridade do Pai, de Deus, sobre o homem Jesus. Para que esse homem Jesus seja o cabeça de uma nova raça humana, que é eu e você. Quando nós cremos nele, nós estamos inseridos na família dele. Ele é o nosso cabeça. E a autoridade que ele recebeu e ganhou, tirou das mãos de Satanás, agora é otorgada a nós na terra, para que nós possamos andar com autoridade e não como um ralé espiritual na terra. Aí ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso, portanto, ide, que eu garanto. Ide. E fazer discípulos de todas as nações. Você tem que, para fazer discípulos de todas as nações, você precisa de autoridade. Vai fazer discípulo lá no meio do Islã. Vocês estão entendendo isso aqui, não? Isso aqui é mais claramente visto numa situação extrema como essa que eu acabei de dizer. Fazer discípulo em São Paulo, Rio de Janeiro. Os caras falam assim: pastor, eu quero ser missionário no Hawaii. Né? Quero ser missionário na Califórnia. Garoto, eu vou para Califórnia. Agora, você quer ver isso daqui funcionar, ter que funcionar? É o cara chegar com uma faca e falar assim: ou você se converte ao Islã e nega Jesus Cristo, ou você está morto. Você sabe quantos irmãos morrem por dia na presença desses inimigos? Muita gente está morrendo. Mas esses caras têm autoridade sobre essa malignidade ainda. Eles podem morrer, mas eles morrem com toda a dignidade no poder de Deus. Esses caras são representantes de Deus na terra. Porém, quando Deus quer livrar um cara desse com essa autoridade, não tem demônio que impeça um cara desse morrer. Um cara desse ficar vivo. Por quê? Porque nesses países da África, desse inferno que existe na terra, é onde o poder de Deus mais se manifesta. Lá, com autoridade sobre. Nesses países, Deus faz curas extraordinárias na vida de gente que está com. Os caras contassem aqui pra gente que eles veem de cura, de gente ressuscitando dos mortos. Por causa que essas pessoas só conhecem desse poder quando pressionadas. Sabiam disso? Você no bem bom, você não tem autoridade alguma. Mas você, diante da pressão, você precisa conhecer a autoridade que tem. Porque é uma questão de vida ou morte. Amém? É uma questão de vida ou morte. Precisa saber quem você é. O Evangelho, amados, é uma questão de vida ou de morte. Não é uma religiãozinha qualquer. Nós estamos vivendo para um reino invisível, poderosíssimo. Nesse momento eu estou ensinando para vocês algo muito poderoso. Então, o que nós fazemos de errado? Vamos pensar na teoria correta da palavra de Deus. Quando Deus outorga autoridade para mim e para você,
Ele está dizendo o seguinte: a partir desse momento eu não ajo na tua esfera, é você que age. Se você não agir na tua esfera, eu, Deus, não posso agir. É aí que a gente erra, porque a gente fica clamando: Senhor, né? Qual é a oração que a gente faz errada? Por que Jesus não responde orações erradas? Porque Ele não pode dar o que Ele já deu. Por exemplo, Senhor, me dá o teu Espírito. É uma oração estranha para Deus. Porque Deus já nos deu o seu Espírito. Quantos creem nisso? Uma oração sem sentido. Me dá o teu Espírito. Senhor, me dá mais graça. Impossível. Ele já deu a graça toda dele. Então, por que as nossas orações não são respondidas? Porque a gente não sabe a ideia de Deus, não entende Deus. O que mais que a gente é? Você sabia que Deus nunca mandou a gente orar por enfermos? Isso pode parecer esquisito. Mas a gente fica para Deus e diz: Senhor, pelo amor de Deus, se for da tua vontade, cura esse fulano. Não é isso que o pessoal ora? O pessoal ora. Se for da tua vontade, cura. Peraí, a minha vontade é curar. Mas Jesus disse assim: ide, curai enfermos. Curai vós. Como? Expulsar demônios. Se você não expulsar, Deus não vai expulsar. Porque é autoridade sua. Mas como expulsa o demônio? Manda o diabo sair do corpo da pessoa. Comanda. Né? Outro dia a gente falou aqui, é verdade. Jesus nunca colocou a mão em pessoas para expulsar demônio. Só na Igreja Universal, nessas igrejas, o pessoal faz maior estardalhaço com demônio, entrevista em Pombagira, entrevista o Exu Caveira, né? Mas Jesus, peraí, só bater na madeira, tem autoridade sobre isso. Essa madeira não tem autoridade não. Olha só, o que Jesus está falando: você tem autoridade sobre os demônios, você tem poder de comando. Quando você tem fé nisso, eles têm que te obedecer. É ordem divina. Tem que sair, em nome de Jesus Cristo. Não é pela tua força, não é pelo teu berro, não é você ficando roxo e gritando. Não. Jesus nunca gritou com o demônio. Sabe? Porque o diabo conhece o poder dele. É assim que funciona. Ok? Também outra coisa que a gente erra, a gente fala assim: Senhor, se for da tua vontade, cura esse enfermo. Deus quer curar os enfermos, mas Ele está esperando que alguém tenha coragem de botar a mão neles. Isso é fé. Isso precisa de coragem. O cara está lá com o vírus do ebola, você vai botar a mão nele? Entendeu? Sabe qual era a doença mais contagiosa do tempo de Jesus? Isso mesmo. Você sabia que a lepra, se você tocar numa pessoa com lepra, aquilo passava para a tua mão imediatamente? Mas a palavra de Deus diz: então Jesus tocava os leprosos, e ao invés de ficar ele impuro, a lepra sumia do cara. Isso é muito poderoso, né? Pastor, a gente não tem essa capacidade. Tem. O problema é que a gente não cresce no entendimento, não renova a nossa mente em relação a isso. A nossa fé aumenta com a renovação da mente, da maneira que nós aprendemos a pensar de acordo com a palavra de Deus. À medida que você aprende a pensar como Jesus, a tua mente é renovada espiritualmente e a tua fé começa a crescer. Porque a incredulidade que está na mente precisa diminuir para que a nossa fé aumente. Nós somos muito incrédulos de mente. Não, não é? Somos muito incrédulos. Então a gente precisa aprender a andar de acordo com a autoridade que Deus coloca sobre nós. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui: juntamente com ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos amados, sabe o que significa sentar nas regiões celestiais? Sentar é símbolo de reino e de governo na Bíblia. O que Paulo está falando para mim e para você é que se você está em Cristo, de verdade, você tem a mesma posição de autoridade que Jesus, porque Ele está sentado no trono e você está com Ele. Agora, isso é tão maravilhoso que parece bom demais para ser verdade. Quando a gente fala, poucos
dão o devido valor. Porque parece... isso daí vai para mim. Se você pensar que você tem autoridade, a mesma autoridade de Jesus na terra, você vai pensar 10 vezes de fazer isso cair essa ficha. Porque a palavra de Deus diz que você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Você tem o comando de cima para baixo. Você tem comando na terra. Amém, irmão? Amém. Eu tenho uma pergunta. Esse já está sentado, nós já estamos assentados? Ele não nos fez assentar. Ou quando ele vier buscar a sua igreja, aí que nós vamos assentar? Não. O corpo renovado. Não. O que a Bíblia está falando aqui é que em Jesus, Ele já nos ressuscitou. Preste atenção nesse primeiro versículo. Você não morreu ainda, mas já ressuscitou. Como é que pode isso? O novo homem. Pelo novo homem, exatamente. Amém. Pelo Espírito. Quem sabe as lições que eu dou aqui de espírito, alma e corpo, vão entender o que eu estou falando. Porque a tua alma não ressuscitou ainda. O teu corpo está cada vez mais velho. Mas o teu espírito está sentado com Cristo nas regiões celestiais com todo o poder. Você é ressurreto em espírito. Você ressuscitou com Jesus, com poder. O Espírito de Deus já habita em você na plenitude. Se você entender isso, você começa a crescer nessa esfera. Você começa a crescer em poder, em vitória. Amém? Entenderam isso? Agora, quando Jesus vier, pergunta do céu, Ele nos der um novo corpo, esse corpo vai apenas se conformar com aquilo que nós já somos em Espírito. Porque o corpo ainda não está conformado com o Espírito, é preciso ser transformado. É por isso que a gente tem dor de barriga, tem varize, tem dor de barriga, dor de cabeça, enxaqueca, porque essa parte ainda não é espiritual. Entendeu? O nosso maior problema, irmãos, é a nossa cabecinha. Porque Deus está falando para mim assim, e para você nessa noite. Você tem autoridade. Você fala, Senhor, nem tanto. O nosso desacordo com Deus é o que faz com que as coisas de Deus não aconteçam. A palavra de Deus diz em Oséias, como andarão dois juntos, se não houver acordo? Deus está falando assim, você é uma nova criatura. Você fala assim, Senhor, eu sou um pecador. Espera aí, você é pecador ou nova criatura? Pode ser os dois. Entendeu? Quando você se assimila como pecador, você continua pecando, porque você reforça a sua natureza velha. Mas quando você fala, eu sou justo em Jesus, o poder do pecado some em você, você ganha poder sobre o pecado. Depende de quem você se identifica. Entendeu? Todo crente que vive falando assim, ai Senhor, me perdoa, eu sou um pecador horroroso, esse cara não entendeu a posição que ele tem em Cristo. Porque ele não é mais um pecador horroroso, fraco, velho. Tem gente que acha que isso é se humilhar na presença de Deus, né? Na verdade, isso é ofensa à graça de Deus, porque Deus te diz que você é um filho amado, está sentado nas regiões celestiais com Ele, você tem todas as suas vestes brancas, o pecado foi destruído pela cruz do Calvário, e você continua se lamuriando na presença de Deus. Senhor, eu sou um pecador, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E a palavra de Deus diz tudo o contrário. Você é poderoso, você é rico em espírito, você é forte, você é capacitado, você tem o poder de Deus habitando em você. No teu espírito. Não olhe para mim com essa cara. Porque todos vocês sabem que eu não estou na plenitude também disso. Porém, eu creio nisso. Amen. Yes. Amen. Uma coisa, irmãos, é o que nós temos para andar ainda. Right. Outra coisa é o que nós já deixamos para trás. Amém? A comunidade Vida de Adoração precisa deixar muitas coisas para trás. Eu digo isso na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver aqui um outro versículo. Esse é o último versículo. O Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Entre na esfera, sujeitar significa o seguinte: entre na esfera de domínio de Deus e resistam ao diabo, porque ele vai fugir de vocês. Quantos creem de verdade? Amém. Amém. Henrique, o diabo vai fugir de você. Amém. Nem deixa de cabeça.
Porque o Henrique essa semana foi fazer uma casa no voodoo. Ele foi fazer e ainda mexeu numas bonecas velhas lá. As bonecas velhas cheias de espeto. E ele falou, meu papai, minha semana foi horrorosa e tudo. Mas olha, um exemplo para ele e para todos. Diga assim para o diabo, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, eu te repreendo, sai da minha vida e chuta esse troço e você consegue ter autoridade. Nada te acontecerá. Mas se você tem medo de se refugiar debaixo do inimigo, ele te destrói. Porque você não está usando a autoridade que você tem. Está entendendo isso? É por isso que Deus não age na vida do crente, certos crentes. Porque eles não usam a fé, eles usam o medo. A maior arma de Satanás é o medo. Porque Satanás é um terrorista. Ele tenta fazer com que você não creia na sua autoridade. Através do medo. Eu vou te matar. Tudo isso é demônio. O diabo, quando incorpora em alguém, a primeira coisa que ele fala é: eu vou matar. Vai não matar nada. Em nome de Jesus. Mentiroso. Cala a boca. Vou matar. Quando Jesus entra na nossa vida, o Satanás não tem poder de ficar matando, roubando, destruindo mais a nossa vida. Amém? Ah, eu vou te pôr uma depressão. Vai. A palavra de Deus diz que eu tenho direito em Cristo de ter alegria, vida, paz, poder, vitória. E o Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Por que debaixo dos teus pés? Porque debaixo dos pés de Cristo. E você está unido a Deus. Em você mesmo, você não teria autoridade contra essa potestade. Mas não esqueça, você não está em você mesmo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Você está em Cristo, diga, eu estou em Cristo. Amém? Você tem autoridade para comandar os seus problemas. Você tem autoridade de comandar os seus problemas lá na sua casa, problema familiar. Você tem autoridade para fazer isso. Comande. Não fique brigando com isso, com aquilo, com aquilo outro. Vá para os bastidores e comande o poder de Deus sobre a tua vida. O ambiente terreno é seu. Note que Jesus retomou o poder sobre a terra que Adão perdeu. Onde é que está a tua família? No céu? Na terra. No ambiente terreno, você tem autoridade de novo. Portanto, se você crê nisso, o diabo começa a se afastar das suas finanças, da tua vida. Por que finanças? Porque finanças é um dos principais fatores que Satanás ataca e o crente não sabe. Assim como o diabo atacava Israel na agricultura, os devoradores, Satanás hoje ataca dinheiro, bolsa de valores, poupança, porque é uma das áreas em que ele enfraquece a família e destrói relacionamentos. Você tem que comandar, Satanás, sai das minhas finanças, eu sou próspero em Jesus, abençoa a minha vida. Não fala assim para Deus, Senhor, abençoa a minha vida. Para de orar assim, porque isso não é oração de autoridade. Oração de autoridade está, eu abençoo a minha vida. Olha como muda a coisa. Sou eu que abençoo. Sou eu que determino em Cristo. Sou eu que creio. Sou eu que tomo posse. Sou eu que avanço. Olha o que esse versículo está dizendo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta você ficar orando para Deus, Senhor, pelo amor de Deus, tira esse diabo da minha vida. Porque Deus está mandando você resistir. Vocês estão entendendo? Eu vejo o crente ficar orando assim, Senhor, num quartinho fechado. Deus, pelo amor do Senhor Jesus, afasta esse desgraçado da minha vida. Deus está falando assim, não, levanta você e fala com a tua voz. Olha aqui, diabo, na autoridade de Jesus, eu te comando. Sai da minha vida. Porque resistir significa ativamente lutar contra. Se você for passivo, se você não lutar contra ele, você não está resistindo a ele. Ele está fazendo o que quiser contra você e você não se levanta na sua autoridade. Você está pedindo a Deus quando Deus manda você fazer. É preciso que você saiba disso. Para que você nunca fique pedindo oração por irmão A, irmão B, porque é outra falha do crente. O que faz com que Deus responda a oração não é a corrente de oração que nós fazemos. Isso é paganismo.
juntar aqui uns 500 caras para mudar. E eu tenho certeza que um de nós aqui vai funcionar. Deus vai ouvir. Vai ter alguém aqui mais santo. Isso é paganismo. Deus não é movido pelo número de pessoas que gritam. Vocês já foram naquelas igrejas que o povo grita para Deus ouvir? Mais tem por aí. Um dia o cara ia passando na frente de uma dessas igrejas e falou: o que está acontecendo lá dentro? O Senhor está operando. Ele falou: mas sem anestesia? Então, queridos, não é pelo número de pessoas que Deus ouve orações. Isso é puro paganismo. Jesus já fez todas as coisas na cruz do Calvário e é nosso. Comece a usar a tua autoridade e determine aquilo que você já tem em Cristo. Você já é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Isso não é palavreado furado. Deus que fala isso. Que você é um abençoado dele. Então não fique falando o tempo inteiro: pô, como eu sou um azarado. Pelo amor de Deus, cara. A minha vida não vai para frente mesmo. Se eu plantar pé de caqui nas feijão, você não... Entendeu? Pare com essa verbosidade que contraria a tua autoridade. Use palavras de poder e de fé. Amém? Use palavras de fé. Eu costumo pregar isso aqui para vocês, irmãos, vez após vez, porque eu sei que existe uma reincidência na nossa fraqueza. Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente já... Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim? Pelo amor de Deus, irmãos, ora aí e tal. Você tem autoridade no mundo espiritual. Levante-se do seu lugar. Não, o que você faz? Levante-se da sua posição de autoridade. E faça algo no mundo espiritual. Comande em nome de Jesus Cristo. Olhe as coisas acontecendo por causa de um instrumento humano. Deus move na terra através de gente. Deus quer agir na terra através de pessoas humanas. Ele não vai fazendo assim, arquitetando, que haja mudança ali, pá, e pá, e pá, pá. Nós temos autoridade sobre esse planeta e Deus está esperando que a gente ore e determine para que Ele, nesse sentido, parece que Deus está sujeito a nós, mas não é. Deus, na sua soberania, se limitou dando autoridade a nós. E se nós não usarmos a nossa autoridade, Deus fica impedido de fazer algo que Ele determinou que nós façamos. Foi claro? Então, isso é tão poderoso que a gente poderia falar muito tempo. A gente poderia falar que, olha, as coisas que nós oramos, muitas vezes, são totalmente sem sentido. Nós precisamos reaprender a orar. Totalmente. Nós somos ensinados a orar de uma maneira que a gente enxerga que Deus tem que fazer todas as coisas, quando na verdade Deus está esperando que nós façamos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça eu sou salvo, mas por meio da minha fé. Graça é parte de Deus, fé é nossa parte. Se a gente não agir com a nossa fé, a graça, tudo aquilo que Ele já nos tem dado, não vai funcionar nada no mundo espiritual. Tudo que nós temos foi dado por graça, mas é preciso fé para que essa graça se estabeleça na terra, no planeta Terra. Amém? Vamos orar juntos? Fique de pé um pouco.